Quando a gente olha para esse trabalho que a gente realizou esse ano todo, brincar com os estados de consciência e suas diferentes manifestações nos diferentes campos de atuação. Primeira coisa importante que a gente tem para poder começar a brincar é lembrar um querido autor que para mim é o mais significativo de todos, porque meu trabalho acadêmico está apresentado na sala dele, na sala Ken Wilber, na Universidade de Naropa, e assim, o livro chama-se A Consciência Sem Fronteiras. E o livro é de 1979, isso na tradução para o português Brasil. Imagine que foi escrito bem antes. Vamos lembrar que a psicologia transpessoal ela nasceu em 68, em setembro de 1968. De 68 para 79, 11 anos apenas. Tudo bem? Então a gente brinca com cartografia de consciência, Léo Matos, Roberto Crema, Márcia Taboni, Vera Saldanha, Papapá, XPTO, esses todos que a gente leu aí nesses últimos capítulos, mas a base está aqui, ó. A Consciência Sem Fronteiras, Ken Wilber, que brinca exatamente no primeiro capítulo que caiu no meu colo na tarde de hoje, antes de nós começarmos o nosso grupo. Eu estava acabando de almoçar e eu tenho uma prateleira, um armáriozinho ali na minha sala. Eu resolvi mexer na minha cadeira, que é uma cadeira que se move lá de um lado para o outro, e o livro simplesmente tombou da prateleira. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês porque eu acho extremamente significativo e me fez pensar muitas coisas. Primeiro capítulo do livro, introdução. Quem sou eu? Se nós observarmos o que foi aí dois, três capítulos desse livro no final, tá? Ele está questionando exatamente a respeito disso. E nós ainda temos muita dificuldade de poder pensar que assim o quem sou eu tem tudo a ver com o exercício primordial que nós fizemos na tarde de hoje. Veja, é assim, eu sou extrema, todo mundo já sabe disso, né? A minha cartografia, segundo o mapa lá do Jung, eu sou inspiração e intuição. Esse é o meu biotipo lá, segundo o Jung, tá? E aí a gente brincar com uma coisa que é assim, eu não programei nada daquilo que foi feito no exercício inicial. Eu só sei que eu tenho que trabalhar com quem sou eu e as coisas vêm do além, do astral, minha, de outras vidas, de cada um de vocês, né? Porque a gente capta a energia, entra numa egrégora. Então tá aí, era aquilo que tinha que acontecer na tarde de hoje. Mas a gente lembra de uma questão básica e importante para todos nós, para poder fechar isso tudo que a gente vem trabalhando, que é assim. Quando a gente fala carinhosamente explicando, eu mais frequentemente transito num nível de consciência que me é mais comum, onde eu mais frequentemente costumo estar vivenciando, onde eu já cheguei no meu processo de evolução. Hipoteticamente falando, porque isso é só um imaginário, não existe, tá? É um construto. Existe um limite entre o estado de consciência que vem anterior e o estado de consciência que vem em seguida. Como se, carinhosamente falando, se a gente fosse fazer uma analogia, eu quisesse ir para os Estados Unidos agora no final do ano. Um exemplo. A primeira coisa que vai ser investigada é se eu tenho visto de entrada. Se eu tenho autorização para poder adentrar naquele país. Aliás, deixa eu corrigir porque eu falei uma mentira. O mais importante vai saber se eu tenho documentação para sair do Brasil. Ou seja, se eu estou liberado através do passaporte brasileiro para poder sair do país. Bom, com base nisso, se eu tiver licença para poder sair do país, eu embarco, seja de navio, de carro, de trem, de jumento, de avião, seja lá do que for. Mas isso não me dá a certeza de que eu vou adentrar nos Estados Unidos. Aliás, eu posso ter o visto norte-americano e de qualquer país, tá? E assim, isso não é só para os Estados Unidos. Eu posso ter o visto e chegar ali na porta na imigração e eles olharem para minha cara e falarem: você é uma persona não grata aqui, não vai entrar. E no primeiro voo de volta que tiver para o meu país, eu sou expurgado, né? Assim, então é colocado lá como não admitido no país. E claro, porque tem toda lá um recurso, ninguém está recriminando isso, porque são técnicas de preservação do espaço, né? Do país, etc. e tal. E não importa qual, o nosso Brasil também faz isso, tá? Mas em analogia, nós podemos pensar, eu queria viver na esfera crística.
Eu aqui agora, Vitor Lossaco, em 2022, no dia 3 de dezembro, no nosso encontro, eu já queria frequentemente viver na esfera crística. Só que eu não tenho nem o documento necessário de saída de onde eu me encontro, quem dirá a autorização para poder ser carimbado ali a oportunidade, em analogia, a oportunidade de poder adentrar aquela esfera. Então nós não vamos. Teresa d'Ávila, há muito tempo lá atrás, né, outros séculos inclusive, brincava carinhosamente falando, porque ela era uma visionária já para a época, de uma questão significativa que era assim: a maior parte das pessoas que tem um relance, uma oportunidade, um vislumbre do que são esses estados modificados de consciência, se apegam tanto àquela oportunidade que quando voltam para a realidade, entram num sistema que hoje, isso não era palavras dela, tá? Hoje nós chamamos, por exemplo, de depressão. Por quê? Porque eu deixo de viver o aqui e agora, a experiência que me é capaz nesse momento de eu poder transitar, e não vivo também aquela que eu não sou capaz de poder estar ali. Vamos fazer uma analogia. Acabei de chegar de Fortaleza. Sou tão identificado com aquele lugar que aí eu estou de volta na minha casa, em Sorocaba, já desde a segunda-feira desta semana. Cheguei no sábado, todos vocês sabem disso, né? E assim, passei em Salvador, fiz umas coisas que eu queria fazer por ali, e no mesmo dia peguei o avião e vim embora para São Paulo. Então, eu cheguei aqui no estado de São Paulo no próprio sábado. Fiquei o final do dia, que já era quase meia-noite, na minha casa, domingo o dia todo, segunda-feira vim embora para Sorocaba. Então, assim, mas eu tô tão apegado àquela experiência de Sorocaba, aquela piscina maravilhosa, aquelas pessoas habitantes lá do Ceará, cabeça grande, tá? Que é o chapéuzinho de couro, né? Assim, lá do cangaceiro, né? Que coloca, mas assim, tão apegado àquela estrutura toda, né? A lagosta, o hard rock, aquele lanche imenso, papapá, etc e tal, que a minha mente está presa naquilo. E aí eu olho aqui para as minhas paredes, para os meus quadros, as coisas todas, eu não me identifico. Eu sinto um vazio. Um vazio porque existe um gap. A alma, a consciência, não está nem aqui agora e nem naquilo. E pode ser também que, pelo fato de eu, enquanto estava me preparando para poder ir viajar, nos meses que estavam se aproximando, eu ficasse, nossa, minha querida Fortaleza, nossa, minha querida Fortaleza, nossa, minha querida Fortaleza. Aí eu, antes da viagem, em ansiedade, eu também não estava nem naquilo que eu estava fazendo aqui e nem lá. Aí a gente pergunta, onde anda a alma nesse momento? No purgatório, no vazio, no limbo. E aí é no sentido simbólico da palavra. Por quê? Porque é como se eu não quisesse manter o melhor da presença do meu estado de consciência no aqui e agora. Frigir dos ovos. Vamos lá? É possível a gente poder transitar todos os níveis de consciência? Posso experimentar aquilo onde o meu limite determina que eu sou capaz de poder adentrar. E por que nós falamos a respeito disso? Vou fazer um exemplo, tá? Se eu sou uma pessoa bastante materialista, o meu sonho, quando eu sonho à noite, né, bem no sentido sonho psíquico, tudo bem? Quando eu sonho à noite, aquilo para mim não vai passar de uma ilusão. Por mais que traga elementos que possam parecer que eu estive naquele local com tanta presença, mas é ilusão, porque eu sou tão material que não existe nada além disso aqui que nós nos encontramos. Como é que eu posso viver no campo noético se eu não consigo passar nem para o mundo dos sonhos, para o mundo arquetípico? Não é possível ultrapassar essas barreiras todas. Então, no nosso maneira de investigar, melhor dizendo, a gente pode começar a pensar carinhosamente falando. Para eu poder estar em qualquer outro lugar, eu preciso saber quem sou, o que estou e o mais significativamente ainda falando, o que eu não tenho e o que eu não sou. Essa semana, brincando com uma pessoa num atendimento online, né? Só estou fazendo atendimentos online por enquanto. É assim, eu brincando com uma pessoa, eu falei assim: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você vá pode servir.
Agora, precisa saber se esse lugar que você quer chegar é uma ilusão, é um desejo ou é uma necessidade. Porque enquanto as necessidades básicas, pirâmide de Maslow, tá? Não estiverem satisfeitas, não adianta querer buscar qualquer coisa que transcenda essas experiências, porque em qualquer lugar e nível de consciência que eu me encontre, esse conteúdo a ser elaborado, a ser aprimorado, vai comigo. Como a frequência vibratória, porque tudo é energia. Lembra dos textos para hoje? Sistema quântico, energia, matéria, densidade. Eu só estou traduzindo, tá? Tudo é energia. Como por vibração, eu mais vou me sentir atrapalhado do que benéfico por conta daquelas vibrações às quais eu não estou sincronicamente conectado, não é permitido poder estar nos Estados Unidos nesse momento. Eles estão noutra vibração, outra vibe, que eu não disse que seja melhor. Aliás, eu conto e brinco aqui, né, aberta e publicamente falando que está gravado, uma energia bem pior que a nossa, numa série de um monte de coisas. Mas eles também têm coisas muito melhores do que a nossa também, como em qualquer lugar do mundo. Então não tem um lugar melhor ou pior. Vão ter coisas que são boas e vão ter coisas que são aprendizados para o desenvolvimento da nossa consciência mais profunda. Então nós podemos, carinhosamente falando, questionar: se eu estou aqui, neste momento, neste lugar, estas são as limitações, porque eu tenho a estrutura do gen informativo, semiótica. Tudo bem? Vamos voltar para isso? Semiótica. A gente precisa ler alguma coisa dele, tá? Edgar Morin, tá? Mas é assim, brincando com a possibilidade de que assim os genes informativos eu recebo dos arquétipos que constroem a minha estrutura psíquica e o jeito que eu vou vivenciar e experimentar aqui agora, através daquilo que é passado pelos nossos ancestrais. Bisavós, trisavós, pentavós, exavós, e assim vai, tá? Quanto mais longe tiver na escala de, né, assim, entre eu e os meus tetravós, tem aí os avós, os bisavós e os trisavós. Tudo bem? Então, mesmo que exista uma carga genética dos meus tetravós em mim, já está diluída nos trisavós, bisavós, avós, pais e eu. Mas ainda existe. E outra, como já dizia o físico, como nada se constrói nesse plano, nada é novo, tudo se transforma. Vai ver que uma moléculazinha desse dedo onde eu encaixo esse anel poderoso era de uma barata ou de um reptilsauro de uma encarnação qualquer lá, X. Que hoje esta molécula ajuda a compor o meu corpo físico. E nós, na nossa sutileza muito rudimentar, ainda acreditamos, não, eram poeiras lá de Artúrios. Tinham a ver, na verdade, com as questões lá daquele espaço sideral de onde eu venho. Não, não tem não, bem. É desse plano mesmo que a gente se encontra, bem daqui, tá? Dos répteis, dos mamíferos, das pedrinhas lá que não significavam nenhuma passagem para o reizinho lá, imperador, poder passar no Rio de Janeiro. É essa molécula que, carinhosamente falando, também ajuda a compor o nosso sistema. Mas eu quero, de uma certa forma, poder fazer conexão com o estado de consciência mais sutil que habita o meu ser e que permita a possibilidade de eu me relembrar que eu não sou daqui, que eu estou aqui. Então, que podemos ter vindo de Andrômeda, que podemos ter sido criados aqui mesmo enquanto espírito falando, que podemos ter vindo de um outro plano qualquer, de um outro planeta, de um outro sistema, que podemos ser, como se fala, os descendentes de exilados de Capela. Podemos, podemos. Podemos até ser uma das nossas primeiras encarnações aqui no planeta, né? Não a primeira, mas uma das primeiras.
Porque para o estado evolutivo, de uma certa forma, talvez fosse mais seguro, mesmo que com muito conhecimento num outro plano, viesse aqui para o planeta Terra para ajudar o processo evolutivo do planeta, mas para com os estados de consciência que mais frequentemente transitam no planeta Terra, que nós possamos aprender a destravar as melhores qualidades que habitam no nosso ser. Quando a psicologia transpessoal surgiu nos finais dos anos 60, 68 para 69, já falávamos a respeito disso lá em outros episódios. Era um movimento hippie que estava acontecendo. Era a droga, o sexo, rock and roll, e vamos sair porque esse mundinho ordinário de consciência, ordinário no sentido de estado consciencial, tá? É assim, só da compra, do shopping, né? Assim, daquela coisa meio que essa é a moda, tem que ser essa cor de carro, esse tipo de blusa, só isso não bastava mais. Aquele tipo de música não fazia mais sentido. Então a gente precisa, de alguma maneira, começar a receber conexões dos arquétipos que estão nos nossos genes informativos, que permitem a possibilidade da consciência unitiva se manifestar, graças ao self e à consciência individual de cada um de nós. E aí, aqueles que estavam na prontidão do momento fizeram o movimento que nós conhecemos lá como o movimento hippie, que já foi, já acabou também. Mas ele foi extremamente importante. Porque deu a abertura para a possibilidade de perceber que nós não estamos aqui no planeta só para poder acordar, comer, fazer cocô, xixi, sexo, reproduzir, trabalhar e morrer. Não, a gente não está aqui no planeta para isso. Isso faz parte, são mecanismos, normas técnicas ABNT, para que a gente, de uma certa forma, trabalhe a serviço de alguma coisa maior do que isso. E a vinda da psicologia transpessoal, a quarta força em psicologia, surgiu porque havia um questionamento: quem sou eu? E esse quem sou eu não é de hoje. Os filósofos lá atrás, pré-socráticos, já faziam esse questionamento. Não é um questionamento atual e que é de autoria da psicologia e da transpessoal. Muito pelo contrário. É que culminou na oportunidade de perceber que só aquelas coisas dadas pelo corpo físico, pelo material concreto, não serviam mais. Elas eram importantes, mas só isso não bastava. O que a gente está fazendo aqui? E aí descobriu-se a possibilidade de que vamos olhar para cima e perceber que, nossa, será que só existe a gente nesse mundão? Quando a gente olhava para o céu antes da poluição que existia, carinhosamente falando, nos anos dos movimentos hippies, e percebia tantas estrelas, tantos sistemas, tantas galáxias já descobertas, só para poder alegrar os nossos olhinhos? Mas os materialistas ainda acham que vão a Marte encontrar seres humanos iguais a nós, com carro, com casa, dirigindo, nesse plano que nós nos encontramos. É o limite do estado de consciência a qual eles se encontram nesse momento. Claro que tem vida. Já está provado até o sistema de H2O que existe lá no planeta, por isso que eles querem explorar para ver se manda o povo que não cabe mais aqui na Terra para lá, né? Tudo bem? Mas aí a gente pode brincar com uma questão, tá? Nós vamos invadir o plano do outro e não queremos ser invadidos. Há quanto tempo, na verdade, nós já estamos sendo visitados, no bom sentido da palavra, antes de nós nos atentarmos para isso, por estes outros planos que vêm, através de nave, vem por deslocamento de corpo físico, vem porque em pensamento voa, a voa, não interessa. Mas já existe essa possibilidade, não existe? Então, nós pensarmos que nas interações parece que tem alguma coisa mais profunda do que esse campo material. E se tem alguma coisa mais profunda do campo material, a saúde, o equilíbrio, a inteireza, ou as dores, as doenças, a patologia, aquilo que não é saudável, a luz e a sombra, num plano bidimensional, passando para a terceira dimensão, adentrando em alguns pequenos relances à quarta dimensão, nos anos hippies, tá? Lá nos anos 60, falando, tudo bem? É assim, opa, vamos olhar com um vislumbre diferente para alguma coisa. Se eu fumar esse negocinho aqui, parece que isso me dá um barato.
Se eu tomar essa coisinha aqui, parece que eu entro para um mundo chamado astral. Nossa, olha que barato, eu consigo perceber o mundo girando de uma outra forma, numa outra velocidade, numa outra instância. E aí, graças a todas essas experiências, tudo bem? Nós chegamos àquilo que nós conhecemos hoje. Somos consciências viajoras do tempo e do espaço. E o que nós fazemos com a nossa consciência? Quem sou eu? Se eu sou aquele que todo dia levanto, tomo banho, faço cocô, faço xixi, tomo café, levo o Nico passear, vou trabalhar, volto, tomo banho, faço xixi, faço cocô, janto, deito na cama e vou dormir, acordo no dia seguinte no mesmo horário, no mesmo. Tá tudo bem, porque é o estado de consciência que é permitido aqui agora. Então, o meu limite é esse. Quem impôs? O estado de consciência que eu mais frequentemente transito. Você não vai oferecer os Estados Unidos para essa pessoa, né? Porque ela não vai dar conta do recado. Não é que ela não possa, é porque não tem a prontidão para. Mas com o passar das experiências, talvez ela vai descobrir que tem alguma coisa significativa lá para poder conhecer nos Estados Unidos. Gente, como os Estados Unidos fosse a coisa mais linda do mundo, né? Não. Mas tudo bem, deixa para lá. Então, né, a gente brincar com essa possibilidade, nós, de uma certa forma, observarmos onde é que está o nosso limite. Às vezes a nossa alma traz no chamado, no chamamento, na vocação, que não é só em ordem profissional, de trabalho, lavoro profissional, a chance de poder destravar questões que vão além daquilo que está dado. E porque reencarnamos, porque a psicologia transpessoal, em todas as suas tradições, inclusive o cristianismo, que foi tirado lá no concílio essa questão, mas eles também falavam a respeito disso. Aliás, Jesus falava disso. Como é possível vivenciar tudo numa única vida? Ah, então vou ter que nascer de novo para poder experimentar? Várias vezes. Várias vezes. E aí nós pensarmos, já que é a consciência viajora do tempo e do espaço e as tradições, budismo, hinduísmo, shintoísmo, maometanismo, cristianismo e as derivações, espiritismo, umbanda e etc e tal, tá? E assim, todas as tradições mais seculares, elas falam da consciência viajante no tempo e no espaço. Antes do Buda, antes do Cristo. E aí eu inspiro, pausa, expiro, pausa e volto a inspirar. Porque a mente, esse mecanismo que faz parte da nossa estrutura psíquica, que ajuda a compor a consciência, de uma certa forma também, pelo nível de manifestação que nós nos encontramos aqui agora, ela nos engana. Eu olho para você, Loremi, e eu digo: a Loremi tem os cabelos castanhos, ela tem os olhos nessa cor, ela usa um óculos redondo, ela está com o rosto dessa maneira, ela tem essa expressão. Isso é só uma ilusão, que a Loremi não é isso. E mais, a consciência mais profunda que habita a Loremi não é isso. Mas no mundo material eu posso ficar com essa imagem. Aliás, eu me apaixono pela Loremi olhando para ela desta maneira. E aí eu vou entrando em contato com a Loremi, no bom sentido da palavra, eu vou descobrindo uma série de outras tantas coisas que moram lá dentro, neste ser, e que me chamam a atenção. E isso vai fazendo a ligação de almas. Aquilo que nós estudamos há mais de um ano, o poder do encontro do Roberto Crema. E nesses encontros e desencontros, nesses alinhos e desalinhos desses encontros, nós temos a oportunidade de perceber quais são as nossas coisas enquanto indivíduo, e não egoicamente falando, ou egolatramente falando, que podem e necessitam ser aprimoradas. O amor dito incondicional, o perdão por aquilo que eu me iludi, depositando na Loremi, por exemplo, as expectativas que eu fazia e que eu nem perguntei, nem questionei, nem fui saber se ela queria e se ela era capaz de poder realizar aquilo. Eu só, por maia, por ilusão, eu projetei em cima dela.
E a mesma cobrança projetada na Loremi é a cobrança que eu faço do meu ser. Esse é o limite do estado de consciência que eu vibro aqui agora. Ou eu posso perceber, poxa, Irmã Dulce, estava tentando lembrar o nome da freira, Irmã Dulce, que lá em Salvador ia fazer lá o pedido para suas obras caritativas e um político cuspiu na mão dela quando ela pede o dinheiro. O que ela responde? Esse cuspe é para mim. Agora, por favor, você pode me dar o dinheiro lá para as minhas obras caritativas? O cuspe é para mim, mas o dinheiro é para as minhas obras caritativas. Ou seja, isso é uma grandeza de um estado de ego, no sentido de dizer, olha, não significa nada. Eu respeito, eu, irmã Dulce, que, aliás, eu vou até corrigir a bobagem que eu estou falando. Eu, o espírito, a consciência que naquele momento estava a irmã Dulce, enquanto irmã Dulce, percebia que o outro era aquilo que ele podia dar. Ele se sentia incomodado com o pedido que ela estava fazendo. Então, o que ele ia dar era um cuspe mesmo para ela. E ela não olhava para aquilo dizendo: olha, é assim, nossa, que nojo que eu tenho de você. Ela limpou as mãos e colocou a mão lá de volta e falou: por favor, o cuspe é para mim, agora o dinheiro para as obras caritativas. A gente, quando alguém passa o nosso caminho, de qualquer maneira, como a gente se sente? Sem julgamento, gente, sem julgamento. Porque aqui quem está falando, estou me analisando, tá? Eu estou aproveitando para me analisar também. Ah, você entrou na minha frente, você cortou o meu caminho, ai, você não me respeitou, ah, você. Como se a gente fosse a oitava maravilha do universo. E já brincamos, e toda vez que eu falo isso, eu lembro assim comigo, Vitor, isso é para você aprender, não pense que é para o outro, não. Comigo, na brincadeira agora, tá? Neologismo. Ou semigo, o universo vai continuar existindo bem, simples assim. Então, quem é você na fila do pão para poder achar que, ai, olha o que estão fazendo comigo? Não, é para saber se você aceita o cuspe, né? Que nem o exemplo da irmã Dulce, no limite do estado de consciência, e fala, gente, a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Pode ser que o outro esteja passando mal mesmo, que ele esteja com pressa, que ele vai tirar o pai da forca, que ele cagou e se borrou todo nas calças, ele precisa ir rápido para casa para poder limpar aquele cocô. E a gente tá lá julgando, achando que, né, olha o que a pessoa está fazendo comigo. Então vale. Até lembrando uma palestra que eu assisti online, tá? Não foi nem presencial, nem estava matriculado, não, num desses canais YouTubes da vida, tal, né? Da nossa querida Monja Coen, ela dizendo assim, que engraçado, né? O povo fala de evolução no frigir dos ovos, tá? Então, assim, querida Coen, se você estiver ouvindo isso em algum dia da existência, respeite o limite do meu estado de consciência em traduzir o seu grande ensinamento budista. Mas é uma coisa que é assim. A gente quer que a evolução se dê, né, que a gente evolua, que a gente tenha mais coisas, parará, mas a gente imagina que assim o planeta vai voltar a ser aquilo que era em 1930. Menos gente, papapá. Não, gente, não. É mais carro na rua, é mais gente ferida do ônibus do lado. E a gente é que vai ter que aprender a lidar com essas coisas. Isso é evolução. Ou nós vamos morar numa nuvem cantando hosanas para Jesus? Não, estão todas ocupadas, bem. Nem tem mais pauta, nem partitura para a gente poder seguir a musiquinha que Hosana nós vamos cantar para ele. Não tem, tá toda emprestada. Já tá, os anjos já tem tudo lá. Então, nós pensarmos do bom sentido que, dependendo do nível daquilo que nós queremos no nosso imaginário, não vai ser uma casa que alguém me mandou carinhosamente falando como deve ser a minha morada, o tipo de casa perfeita para mim. Eu vou mandar depois, porque não publiquei no Facebook porque eu não tive coragem, força para agir com o core, com o coração. É uma fazenda, mas assim que está a 10 mil quilômetros de distância, né? Do resto é tudo arado, assim como se fosse um deserto do lado, uma fazenda grande, tá? Mas assim, arado na circunferência depois da fazenda grande, e os vizinhos mais próximos a 50 mil quilômetros de distância. Oi, bem, oi, bem. Quem é você na fila do pão?
Então, nós pensarmos no bom sentido da palavra. A gente quer evolução, a gente quer paz, a gente quer carinho, a gente quer compreensão, a gente quer amor, a gente quer respeito, a gente quer perdão, mas a gente se ama, a gente se aceita, a gente se perdoa, a gente percebe que está trilhando esse caminho evolutivo de consciência, é exatamente cada vez ter mais conflito. Sabe por quê? Porque a vida é um jogo, em analogia. A gente começa lá no nosso balbuciando, chorando, mamando, cagando, mijando, né? Como bebezinho assim que não sabe fazer nada mais além disso. E a gente vai crescendo no processo. Gente, o PhD é muito mais difícil do que foi o Maternal 1, gente, muito mais. Você acha que 2023 vai ser mais fácil que 2022? E a gente fica desejando, né? Ai, tomara que 2023 seja muito mais fácil do que foi 2020. Não, gente, nós chegamos até aqui. A próxima etapa é 10 vezes pior do que essa. Porque nós já temos competência para destravar. Não é que as habilidades estejam trabalhadas, não, para destravar outras tantas habilidades que estavam adormecidas até 2022. E aí, quando a gente deseja paz para as pessoas, o que a gente imagina que é paz? Vazio. Sabe aquela tela do eletrocardiograma? É aquele pontinho passando lá, isso mesmo, louriso. Isso é morte, gente, isso é não vida. Vida é pulsar, é movimento, é energia em ação. Então, como é que eu estou aspectado no bom sentido da palavra com estas energias? E aí o Roger Wood, o inglês, ele foi lá trabalhar com as técnicas de DMP, né? E ele foi brincando com a possibilidade de que, assim, buscar o sistema mais profundo que habita o nosso ser, é voltar para essa cartografia que está aqui na Consciência Sem Fronteiras, de 1979, do Ken Wilber. Olha como ele era bonitinho, ó, um gato, ó, dá para ver? Um gato, tá? Um gato. Monge budista, tá? Um gato. Depois largou o hábito, se casou e etc e tal. Mas a gente brincar com a possibilidade de que assim nós damos muitos nomes diferentes para as mesmas coisas. Todo mundo está pronto para a psicologia transpessoal? Não. E um dos textos, eu não sei agora se o capítulo 11, 12 ou 13, porque eu li todos esses para a gente poder trabalhar hoje, é assim, fala a respeito disso, que o psicólogo transpessoal ou aquele que se atreve a brincar com a transpessoal precisa conhecer bem as escolas anteriores. Porque cada um dos nossos clientes vai chegar num nível de consciência. Então, tem aquele que está na ordem psicanalítica, tem aquele que está na ordem junguiana, tem aquele que está na ordem gestalt terapêutica, tem aquele que está na ordem psicossomática, tem aquele que está na ordem sistêmica, tem aquele que está na ordem transpessoal, tem aquele que está na ordem sexta força em psicologia, psicologia integral do próprio Ken Wilber. Só que, voltando para a questão essencial, a consciência mais profunda, sutil, precisa ser acoplada a essas coisas. Como eu estou vivendo, experimentando e fazendo o meu religare? Porque as doenças que se manifestam de ordem, doenças aspas, tá? Que se manifestam de ordem psíquica ou fisicamente falando, elas são uma tentativa de trazer de volta o ponto de equilíbrio homeostático do ser religado à sua verdadeira essência. Simples assim, que significa, você saiu da linha, recalculando a rota. Você saiu da linha, recalculando a rota. Você saiu da linha, recalculando a rota. E às vezes a gente insiste, a gente quer continuar fora da linha, não na nossa essência. E os problemas continuam mais sérios e mais graves. Porque os problemas vão continuar acontecendo. Só que quando você está no seu eixo, há uma fluidez, há uma possibilidade de permitir que as coisas se manifestem. Quanto mais afastado do eixo eu tiver, mais entraves eu coloco para a manifestação e resolução daquilo que nós chamamos problemas, ditos desafios. Cansei.
Bom, tá falado o capítulo 11, 12 e 13 do livro. Quem quer fazer perguntas, questionar, dei a aula já, tá? Posso ir embora, Feliz Natal para vocês, nos encontramos semana que vem no nosso encontro presencial. Ai, Lore, graças a Deus, me salva, vai. Coincidências não existem, né? Então, hoje eu li um post no Face e eu tirei uma carta do Caminho Sábio, do Roberto Tsu, que trazem coisas complementares. Então, do Face, eu vou ler rapidinho, tá? Peraí. Ok. A frase do Face que eu fiquei abismada. Quem quer música em vez de barulho, alegria em vez de prazer, alma em vez de ouro, trabalho criativo em vez de negócios, paixão em vez de tolice, não encontra lar neste mundo, nesse nosso mundo trivial. Hermann Hesse. Né? Então, Tudo de bom, hein? pois é, eu pensei assim, nossa, tem tudo a ver com o que a gente tem discutido, né? E aí, da carta do Roberto Tsu, ele fala do... O verdadeiro artista é um instrumento da arte. O mestre Masao Okinaka, introdutor do Sumie, aquarela oriental no Brasil, dizia aos discípulos: deixe o que você pintou ao seu lado, empilhe todas as pinturas, uma em cima da outra. Quando a pilha atingir sua altura, aí sim você estará pintando de verdade. Segundo a professora Li Cook, os chineses classificam o xie, nome originário do sumie em chinês, em 3 categorias: positivo, excelente e espiritual. Quando a pessoa compra papel, tinta, pincel e começa a pintar, ela já tem uma atitude positiva. Este é o primeiro nível, o positivo. Depois de pintar muito, ela ganha um grande domínio. Quando a pessoa atinge o nível de excelência técnica, chama-se excelente. Mas se a pessoa evolui muito mais ainda, chega a um ponto em que nem sabe mais como consegue fazer as pinturas. O artista sente, na verdade, existe algo que não é ele mesmo que realiza as pinturas. A impressão que a pessoa tem é que a pintura simplesmente aparece no papel e que ela foi apenas um instrumento deste algo. A partir daí, ela já não tem mais coragem de assinar as obras. Sabe que não é ela que está pintando, é este algo que manifesta através dela. Este é o nível espiritual. Em paralelo com o ensinamento do mestre Okinaka, podemos dizer que, quando a pilha de pinturas atinge a altura do artista, ele atinge o nível de excelência técnica. Isso serve para atender o ego. Mas, se continuar os exercícios e a pilha ultrapassar a altura do próprio artista, então a arte estará acima do ego. Aí sim ele atinge o verdadeiro sentido da arte. Aí sim o artista se funde com um grande caminho. Isso vale para tudo, não só para a arte. Aí você está falando e eu estou aqui, né? As duas coisas que eu li hoje, eu falei, gente, o que é tudo isso, né? Percebe? Sabe o que eu acho mais significativo nessa expansão de consciência? Porque uma das coisas que um dos textos fala bastante é a gente partir do princípio de que toda vez que eu digo assim, é só um exemplo, tá? É o exemplo que eu estou, por isso que eu vou usar isso. Eu sou homem do gênero, né? Gay, enquanto opção sexual, assim, psicólogo, professor, papapá, tal. Quando eu me identifico com esses papéis, qualquer outra oportunidade que surja diferente disso, há uma dúvida grande na consciência daquilo que é permitido ou não para ser comprado, se eu aceito ou não a possibilidade. Então, quando a gente brinca, com o exemplo que você trouxe com muita sabedoria lá do nosso professor, lá na graduação, né, na pós-graduação lá da Márcia Taboni e o Roberto Otsu, né, dessa questão de que, assim, a arte, que foi o exemplo que ele citou, né, então, enquanto eu ainda estou preso nesses moldes, né, assim, da técnica, da escola, é assim, eu ainda estou tentando, de uma certa forma, agradar estruturas do meu ego.
Né? Por quê? Porque eu preciso de reconhecimento, porque eu estou buscando a possibilidade de poder fazer uma assinatura, né? Então, assim, é isso, é uma questão de que, assim, eu preciso estar no mundo, né? Me colocar neste mundo. A partir do momento que eu simplesmente permito a chance de manifestar aquilo que é, carinhosamente falando, no bom sentido, não sou mais eu quem pinto. É a essência, né? Aquilo que nós brincamos, a consciência unitiva que habita e perpassa pelo meu self individual, que ajuda a manifestação ou a concretude daquilo. Às vezes eu vou brincar e assim, eu tenho certeza que com todos vocês acontecem de alguma maneira em alguma situação específica, mas é aquilo eu falo, nossa, depois eu vou ouvir a gravação inicial da meditação inicial, sempre eu falo, o que falou em mim? Porque eu falo, gente, né? Oi, sabe assim? Ah, tudo bem, eu estudei, eu me preparei para hoje, eu li os textos, caiu no colo, há tempo de ser lido, né? Porque podia ter caído na hora que eu vinha sentar aqui. Não, não. Há tempo de ser, que eu abri o livro, que eu falei, nossa, quem? Wilber, por que isso caiu? Aí eu abro, o marcador estava no primeiro capítulo, aí a primeira pergunta que ele faz lá, quem sou eu? Eu falei, não, eu tenho que ler esse capítulo, gente. Eu nem lembrava disso. Eu tenho que ler o capítulo. E é a descrição exatamente de tudo aquilo que nós estudamos, que pelo menos foi o que eu li, tá? Capítulos 11, 12 e 13, para hoje. Então, pensar na possibilidade de que esta sincronia é aquilo que, carinhosamente falando, nossa amiga Sara Lopes, ela me ensinou. Eu não sei se eu aprendi na época, agora, hoje, eu venho tentando dar lugar para essa passagem, que é uma questão que é assim: você está a serviço do universo, não é o contrário. Então você precisa perguntar para o universo o que o universo quer de você. Mas para eu poder fazer esse questionamento, porque a gente fica nisso, né? E quando eu não estou nesse nível de consciência dita transpessoal, eu fico tentando me encaixar nisso, mas eu não sei nem do básico. Se eu transo ou não transo, se eu compro, como se fala, salsicha ou se eu vou comer cenoura, sabe? Se eu não estou nem no básico, como é que eu posso querer as questões de ordem transpessoal? Então eu preciso ir por etapas. A criança não vai sair de 0 para 27 anos de idade, hipoteticamente falando, da noite para o dia. Ela vai cumprindo etapas para poder chegar nesse lugar. E não nos desempodera ninguém. Porque tudo aquilo que eu tenho desenvolvido nesta característica específica desse estado de consciência, eu não tenho num monte de outras tantas habilidades que são ainda do nível ordinário. Essa semana eu brinquei com alguém aí em atendimento, né? Eu não sei se foi com a Massaco que eu estava conversando com ela, tal, ou com a Vanessa, né? Assim, que eu brinquei exatamente a respeito disso. A gente estava falando sobre uma situação, eu falei, gente, eu tô a 2 graus para baixo do tom terroso bege de nível de consciência. Não tô acima, é abaixo. E quando a gente se reconhece nisso, não é se castigar, pegar o chicote ou a espada de São Jorge e falar, vai, desgraçado. É você poder saber que existe um limite. E esse limite está colocado ali para algum processo de aprendizado mais profundo que existe no nosso ser e que a gente ainda não descobriu qual é. Por isso que não é permitido adentrar nos Estados Unidos nesse momento. Aliás, quem for tentar visto, só para daqui 1 ano e 4 meses, tá? Não estão emitindo nada neste momento, né? Tudo agendado para daqui 1 ano e 4 meses. Então, brincar, então não dá para comprar passagem para Nova York para o sábado, não dá, não vai embarcar, tá? Não vai. Porque só a entrevista lá ouvi só daqui 1 ano e 4 meses. Então, brincar na possibilidade de que assim também não é no tempo que a gente quer. E se não é no tempo que a gente quer, não significa vou desistir. É quais são as qualidades que eu preciso que eu ainda não sou especialista naquilo. Ah, eu queria montar um café. Existiu uma temporada lá atrás, na época que eu ainda tinha consultório na casa da avó, e a maior parte de vocês conheceu lá a casa da avó, que é assim, que eu falo, é tudo saco cheio, chega, aliás, por isso esse quadro Psicologia aí, tá? Que eu ganhei lá de um cliente lá na Aldeia da Vida, na época que era exatamente o momento que eu estava tentando deixar a psicologia de lado. Eu estava há muito pouco tempo formado, não pensa que fazia 500 anos, não. Hoje faz 30, mas ali eu devia ter no máximo 4, 5 anos de formado. Não quero mais, que saco, ver essas pessoas, gente louca, neurótica, como se eu não fosse, né? Se eu fosse o lírio da paz, né? Assim, olhando para a dificuldade dos outros. Eu vou montar um café.
Ah, tá bom, tudo bem, ok, né? Ah, vamos lá, né? Produtores de café, vamos olhar, tal, não sei o quê. Gente, primeira entrevista que eu tive com uma pessoa para me ajudar nisso, ela perguntou quantos tipos de café existem. Eu falei, ai, sei lá, né? Café queimado, café, né? Brinquei assim. Falou, só de sementes, naquela época, tá? Só de sementes e tipos de grão, 500 tipos de grão. Naquela época, já catalogado. Há 25 anos atrás. Você fazia 5 que eu estava formado, está fazendo 30, hipoteticamente falando, há 25 anos atrás. Se você não conhece nenhum, como é que você vai lidar com café? Bem, e outra, você vai chegar no balcão, a pessoa vai virar para você e falar: então, deixa eu te contar uma coisa. E a dar na cara da pessoa, né? Ou seja, o que é que nós estamos de verdade fazendo aqui? Então, se eu quero café, como é que eu vou me adequar para aquele café? Todas as ferramentas que eu não tinha, que eu nem sabia que existiam. Aliás, para mim, gente, era café pilão, café Casa Grande, café aviação e pronto, acabou. Fim, era esses. Acho que também Melita e da Fazenda. Isso, então pronto, obrigado. Você lembrou, ó, já sabia cinco. E mentira, porque tudo isso é só marca de café, né? Mas quais são os grãos que, na verdade, estão ali dentro, compondo cada uma dessas marcas, que tem o café extra forte, café arábico, café não sei o quê, papapá, etc. e tal. E aí falo isso com respeito porque sou ignorante no assunto. Quando a gente assume essa possibilidade, você fala, bom, eu vou de verdade montar um café? Tá. Então você tem todo um caminho pela frente de estudar, de ver como ele é plantado, produzido, que tipo de praga acontece, papapá, etc. Tal. E às vezes esse caminho a gente não quer. Eu queria fugir de um problema achando que ia cair numa coisa, gente, café é fácil, né? Vai lá, fica lá e pronto. Mentira, tá? Fala, Lori. Você falando do café, eu lembrei que eu tenho algumas pacientes recém-formadas em psicologia. E uma delas, a gente estava conversando hoje, né, com exceção dela, sobre isso, que a faculdade, ela traz as informações, né, cada pessoa vai se aprofundar naquilo que achar melhor. Então, quanto que estas pessoas que hoje estão indo para o mercado de trabalho são rasas, que estão achando que, né, fazer terapia é, sei lá, enfim, né, é fácil. Então, eu com 31 anos de formada, sei que ainda tem muita coisa para aprender. E me assombra quando eu vejo, né, no outro essa despreocupação do tipo, ah, estou entendendo, né? Foi bem legal você ter trazido isso, porque é uma área como qualquer outra, qualquer profissão, não é? Quando eu parar de investigar, de pesquisar, de querer, né, questionar, eu também vou estacionar. E não é só no ritmo profissional, né? No pessoal também. Tem um ditado, e assim, num dos textos, se não num desses aí também, agora dessa semana, que assim, que fala muito isso, e eu aprendi isso muito com o Léo. Na psicologia transpessoal, e isso serve para qualquer psicologia, não é só para essa abordagem, não. Que assim, a terapia vai até onde o terapeuta foi. Se a gente não se trabalhar, parar naquele sistema, o cliente, carinhosamente falando, ele pode ter uma condição muito mais elevada e profunda de entrar em campos onde eu não tenho condições de poder transitar, porque eu não fui, eu não me investiguei. Por isso que a gente sempre brincava, no bom sentido da palavra, de que assim, vai mexer com mandala, vai pesquisar, vai estudar, vai ler, vai fazer. Vai mexer com sonho, vai pesquisar, vai ler, vai estudar, não sei o quê. Vai mexer lá com o DMR? Vai pesquisar. Depois eu vou mandar os textos para vocês, tá? Vai pesquisar, vai estudar, vai ver, porque senão como fica? Vai produzir bolo? Vai ver lá quais são os tipos de forma mais adequada para fazer. Ah, vai fazer café? Vai pesquisar, vai estudar, porque está tudo em evolução. Imagine que da época da fazenda, a avó pegava um coador de pano, que aliás, para mim, ainda até hoje é o melhor café, tá? Mas assim, e coava o café ali no fogão a lenha, e hoje eu tenho uma máquina Nespresso desse tamanho, aqui em cima do meu suporte no consultório, que eu boto a cápsula ali e até logo passar bem. Se falar, ai, dá para fazer um café coado, eu falar, ai, nossa, não sei nem se eu tenho coador, não sei nem como faz. Aliás, não sei nem acender o fogão, gente. Não é nem a lenha, sabe assim? Então, as coisas não evoluíram, se a gente pensar, né? E aí o exemplo simbólico, claro. Mas assim, como é que eu posso trabalhar daquela mesma maneira?
Claro que todas as abordagens, já que a gente está pensando na nossa área específica de trabalhar com o ser humano, de estar terapeuta, né? É assim, elas são extremamente importantes. Vamos lembrar por quê? Porque tem um monte de gente transitando em cada uma das áreas. Tem aquele cliente que nasceu para, ele não é nem terapeuta, ele é só cliente, para a psicanálise, e ele vai morrer na psicanálise. Porque é o limite que o nível de consciência dele permite. E aqui nessa fala não tem julgamento nenhum. É o estado de evolução. O meu também não é a oitava maravilha do mundo, não é o mais abrangente. Tem um monte de técnicas aí que eu venho descobrindo e eu venho conversando a respeito disso com vocês que eu não sabia, que são muitas vezes mais avançadas do que a gente brinca. A medicina psicoenergética é muito mais avançada do que essa de ir lá, tira a roupa, ausculta o coração, mede a temperatura, às vezes pelo rabo, né? Mas mede a temperatura, tá? Né? E pronto. Sabe assim? É muito mais avançado, não precisa nem do termômetro. Como é que eu vou querer ficar parado naquela estrutura? Então, aí vale a nossa proposta, que é aquilo que a gente estava brincando, né? Não ficar identificado com absolutamente nada. Nós somos seres em construção. Um dos textos fala a respeito disso, que ele avança dizendo, né, mas o que que sou eu então? Eu sou esse ser em constante mudança, em constante evolução. Hoje eu enxergo assim, amanhã não sei. Vai depender do monte de coisas que vão acontecer, né, de experiências e de, como se fala, desafios, para que possam ser ampliadas os níveis de enxergar aquilo. Até ontem eu era contra um monte de coisa. Quem me acompanhou aqui, todos vocês estavam nessa época, a grande maioria, quando a Marli, nossa querida Marli, que tomara esteja conosco no próximo final de semana, junto com a Rita, ela falou, Vitor, era a época do SMS, tá? Ela falou, já existe o WhatsApp. Eu falei, você tá louca? Não vou entrar para isso. Imagina se eu vou conversar com as pessoas por WhatsApp. Me liga. Hoje tenta me ligar para ver o que acontece. Não vou nem te atender. Manda o WhatsApp. Ué, mas você não era contra? Porque a cabecinha imbecil daquela época, minha, Vitor falando, não tô xingando ninguém, não pode. Os amigos que foram morar fora, com quem eu estudei na academia, que trabalhavam em outros países, parará, falou, gente, não, eu já uso esse sistema de Skype, de internet, eu vou falar, vocês estão birutas, eu quero meu paciente sentar naquela poltrona ali na minha frente, quero olhar para ele. Hoje eu não quero ninguém aqui dentro da minha casa, é simples assim. Oi. Ué, Vitor, você é um retardado, né? Porque é tudo bem, né? No bom sentido da palavra, bem estigma mesmo, tá? Porque como assim? Essa é a mudança de consciência. Por isso que com a pessoa que eu estava essa semana eu brinquei, não, amiga, meu grau de consciência tá 2 graus abaixo do terroso, do bege. E só porque a gente brinca, por exemplo, com a psicologia transpessoal, com conhecimento, nossa, jantei com Jesus ontem. Aliás, vocês viram o post que eu fiz lá, o Reels que eu coloquei no Instagram sobre Jesus, o refrigerante Jesus? Tudo de bom. Aquele é concreto, uma porcaria, tá, gente? Que gosto horrível que tem aquilo, um chiclete ping-pong horroroso. Mas eu tinha que falar bem, porque eu queria cutucar os espíritas. Jesus veio aqui tirar os pecados do mundo. Não veio tirar nada, porra nenhuma. Veio mostrar o que a gente tem que fazer se quiser sair do pecado. Se ele tivesse tirado o pecado do mundo, ele não estaria passando por tudo que estava passando, gente. É só a gente pensar, é simples assim. Mas a doutrina tem que dizer: olha, vocês dependem de mim. Vocês têm que continuar aqui nesse grupo, senão ninguém vai encontrar com Buda no final da existência, tá? Como se não tivesse outros caminhos. Isso é o limite que a gente está brincando, que é a parte sombria, ego e persona que os textos também colocam. É que geralmente os professores transpessoais, eles sentam à mesa, né? Porque não é a mesa assim. Hum, ó. E é porque eles jantaram com Jesus. Aliás, eles se alimentam de prana, né, gente? Não é carne de cordeiro que eles comem, é prana. Vai tudo para Salvador, não vai comer camarão e lagosta. Faz assim.
Já almocei para a semana toda. Caralho! Não vai no banheiro cagar também? É uma falsidade. Por quê? Porque tem que manter aquele status, né, de achar que é a psicologia mais ultra mega blaster evoluída. Afinal, eu tenho um doutorado publicado em Oxford. Tá? Grande bosta. E aí? Vai ficar aí o doutorado, depois não sai para mais nada. Nem na entrevidas e nem na próxima vida. Porque vai que eu volte como faxineiro. Em Angola, gente. Catador de lixo em Angola. Isso não é evolução de consciência? Mas ele era um PhD em psicologia transpessoal na última vida. Ah, grande bosta. Não fez nada? Pera, Loure. Então, será que não é um pouco isso que a gente precisa começar a trabalhar no bom sentido da palavra? A o que eu estou apegado, identificado. E eu digo que esse grupo, carinhosamente falando, é uma das coisas que eu estou apegado. Por mais que não tenha tido sábado passado e nem no outro, que eu estava dando aula lá no outro, eu sinto falta, gente. Eu falo, ai meu Deus, essa hora eu estaria lá ligando meu computador, aquelas pessoas bonitas. Não eram vocês horrorosos aqui, dessa cabeça grande com chapéu de couro. Não, não era, né? É assim, era o meu grupo bonito, gente, né? Os doutos em psicologia, sabe? Ai, sinto falta. Pera, Rita, Lore, vai, peraí, vai, Lore. É só um complemento do que você estava falando aí, né, dos PhDs e tal, que me remete de novo ao questionamento do texto do Roberto Otsu, o positivo, o excelente e o espiritual. E aquela coisa é ego o tempo todo, o que a gente passa aqui, né, enquanto encarnados, é isso. Tentar lidar com este ego que só quer aplauso, que só quer o holofote. Porque o que eu acho que assim, quem sou eu não sei responder, mas o que eu gostaria é de chegar numa ampliação de consciência, num estado, né, espiritual que me beneficiasse e quem está ao meu redor também. Desculpa, mas eu tenho que saber, carinhosamente falando, mesmo que eu não saiba, quem sou eu e onde eu estou. Porque senão Não, eu não vou para lugar nenhum. não, é que assim, é uma construção um pouco ainda grosseira, né? Eu não sei se você se lembra, mas em um encontro lá atrás eu falei, quando eu era adolescente, minhas perguntas eram: quem sou eu? De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? Sim. São três perguntas que, assim, eu tenho respostas, dependendo dos nossos encontros, vem uma resposta que me deixa mais tranquila, mas não é aquela que eu posso falar assim, não, agora tá certo, me representa, não representa. Mas eu acho que esse certo foi bem legal você ter falado a respeito disso, porque esses textos para hoje falavam um pouco também, né? É assim, a gente não chegou no lugar ainda, sabe, lá, né? Nesse grau de consciência que você está falando, que é a proposta de que a gente continue caminhando. Isso é bom nós sabermos. Tá? Mas e também não ficar afinado no sentido de não afinado como um instrumento, mas no sentido de se oprimir, tá? Né? Pejorativamente falando, né? Se desempoderar, dizer, bom, já que eu também não estou nesse lugar, então também ferre-se ter logo, não vou fazer. Não, não. Observar os aspectos que ainda são sombrios, porque a grande parte, quando a gente observa nessa questão daquilo que se manifesta como sombra, a sombra não é ruim, ela não é. Ela só está, na verdade, trazendo uma energia que está mal direcionada, ou porque foi reprimida, ou porque foi oprimida, ou porque eu não quero que apareça, então está na resistência, tudo bem? Então, assim, eu fico mantendo aquela energia que seria bem utilizada se estivesse na fluidez, eu fico mantendo ela oprimida. Então parece que é um monstro. Então eu fico raivoso nesse. Não, mas não, é só porque ela não está no ponto de equilíbrio da verdadeira essência, da amorosidade, daquilo que eu descobri, né, no estado de consciência que já sou capaz de poder transitar, que existe um jeito amoroso para poder fazer. Então, que a psicologia transpessoal não seja uma porta e uma vertente para poder também dizer, carinhosamente falando, só colocar luz na luz, no bom sentido, e esquecer que os aspectos sombrios, eles apenas são sombras da luz. É só isso. Eles não são sombras da sombra, são sombras da luz. Aliás, só existe a sombra porque existe a luz. Então, eu não posso esquecer esses aspectos sombrios.
E achar que jantei com Jesus essa noite, com o Buda e com todo o clero lá da classe, como se fala, nirvânica e noética, e por isso me coloca num lugar que, olha, eu nem peido, eu solto, tá? Gente, se comer carne, vai peidar mesmo. É simples assim. E isso precisa ser clarificado, porque ainda há, na detenção do ser humano desse lado egóico, a tentativa de dizer: olha, passe por mim que você vai se melhorar. E se não for pela minha escola, do meu jeito, do meu método, olha, então cuidado, porque você não está no sistema mais adequado. Mas, gente, calma, calma, ó, onde eu quero chegar com isso? É que todo lugar, neste plano que nós nos encontramos, é luz, mas tem sombra. E não é negando essa sombra que a gente vai chegar à luz. Aliás, os bons ensinamentos da nobre Joana de Ângeles, que falávamos no preâmbulo do nosso encontro hoje, tudo bem? Ela ensina exatamente isso. Você tem raiva? Olha para a sua raiva. O que é essa força propulsora mal direcionada? Para onde ela está se direcionando? Por quê? Como ela nasceu em você? Não lá na origem, mas como é que você começou a sentir nesse momento, com esse episódio que está se dando aqui agora, essa energia? E o que ela está tentando fazer com que você desperte, perceba de melhor dentro de si? Por isso que ela. E você nega, eu aqui, tá? E você nega, e por isso, de uma certa forma, se manifesta dessa maneira. Senão a gente acha que simplesmente lendo Joana de Ângeles, ou Ken Wilber, ou Roberto Crema, ou Léo Matos, ou Vera Saldanha, ou sei lá, o Biasi, que a gente leu aí no texto, o último texto desse livro é dele, tá? Então, assim, nossa, então eu já estou, né, com um convite VIP, a pulseirinha VIP, para poder jantar com o Buda amanhã. Não, não vai bem. Não, nem perto da batina dele a gente vai chegar. Nem no rastro da sandália. É isso que a gente precisa começar a perceber. O que eu estou e o que eu de verdade sou. E quando eu aceito, assimilo, equilibro aquilo que eu estou com o que eu sou, eu não nego essa possibilidade. Eu vi uma postagem de alguém, eu não sei nem se no nosso grupo, em algum, foi agora, essa semana, tá? Eu já de volta aqui. É dizer, não, vamos colocar foco na luz, parará, parará. Sim, claro, mas como se tivesse sugerindo a possibilidade de negar a sombra. Não, bem, não. É olhar para a sombra, porque a sombra ela é um reflexo da luz, não é se deter nela. É através da sombra eu chego na luz, porque ela só é uma emanação da luz, só isso. Senão a gente continua vendendo falso para o outro. E aí, com o secto, né, no bom sentido da palavra, nos seguindo naqueles estados de consciência de pessoas bem ordinárias ainda, né, piores do que o nosso nível -2 abaixo do terroso, né, no meu caso específico, e você está mantendo a pessoa escrava, consciencialmente falando, naquele padrão que não tem ajuda para poder se perceber. Então, isso não é saudável. Porque se a gente brincar e lembrando que sempre falamos a respeito disso, que a psicologia transpessoal está embasada nas tradições, a partir do momento que eu compro para mim a energia que te pertence, eu passo a ser responsável por aquilo também. Como karma, né? O karma. Então, até onde eu sou capaz de ir, até onde eu posso ir? Eu não posso vender uma coisa e praticar outra. Há um tempo atrás dizia-se, carinhosamente falando, de novo, né, apareceu lá a Fantástica, coisa a ver, o povo que vivia de luz. Era tudo uma farsa. Tudo uma farsa. Percebeu-se lá cientificamente falando, que o povo encarnado, tá? Tô falando, né? Não tô falando de seres de outras esferas, tá? Que, né, era farsa. Então tá, então eu falo para vocês, olha, gente, para vocês melhorarem, vocês não podem comer, eu vou dar o meu exemplo, tá? Não pode comer chocolate. Gente, acabei de devorar uma barra agora, depois do almoço. Aí você fala, nossa, que hipocrisia. Ou eu falo para vocês, olha, gente, vocês têm que fazer mandala. Eu nunca faço, tá? Como assim? É fora do contexto, da casinha. E isso é do ser humano, não é da psicologia transpessoal, não é da psicanálise, não é da administração de empresa ou de um centro espírita, é do ser humano.
que acha que está pregando para o outro e que, de uma certa forma, detém o conhecimento mais profundo, e o meu é o real, é o verdadeiro, tudo bem? E eu não vou fazer absolutamente nada com isso. Então, quando terminar aqui, eu falo, ai, que bom, acabou. Esse povinho, né, aí do planeta, tá? Tchau, tchau, até a semana que vem, porque agora eu vou pegar minha vassourinha e eu vou embora lá pro planeta de onde eu vim. Que fantasia, né, gente? A gente vai viver as mesmas experiências, cada um dentro da sua casa, na sua cidade, com seus entes queridos e os não tão queridos assim, para que a gente possa, de uma certa forma, ir trabalhando e burilando as mesmas questões. Por isso que a gente está na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, na mesma esfera, e a desgraça melhor, no bom sentido. E desgraça, quando eu digo isso, não é sem a graça de Deus, é para a gente poder, de verdade, desmascarar a questão no mesmo planetinha, gente. Se explodir a bombinha lá no Oriente, eu não tenho nada que ver com isso. Claro que não, né? Mas vai sobrar para mim, tá? É simples assim. Então, esse é o nosso vínculo. Não adianta eu querer só o meu processo luminoso ou luminoso e achar que, de uma certa forma, eu vou sair daqui livre, leve e solto. Aliás, o Buda, o Sakyamuni, né? Viu, Rita? Você já vai falar já, não esqueci de você. É assim, é exatamente essa possibilidade de dizer assim: eu não vou entrar para o sistema lá dos Budas, né? A esfera búdica, enquanto houver um sofredor neste plano. Então, eu vou ficar aqui ajudando na esfera que eu preciso. Mais próximo da gente, mais recente, Bebê. Bebê também falou a mesma coisa lá para a enviada lá de Maria, quando ele chegou lá no plano astral. Quem que é Bebê, gente? Bezerrinha, Bezerra de Menezes. Vulgo Bezerra, Bebê. Porque eu jantei com ele ontem, sabe? Então, né? Porque eu, transpessoal, esfera púrpura, né? Tive lá uma conferência de 4 horas com ele. Ele concedeu do tempo dele, tudo bem, astral, 4 horas do nosso tempo para eu poder compreender 1 milhão de coisas para vir aqui falar hoje. Então, bebê também falou: ah, não, não, gente, porque ele podia escolher, foi falado para ele qual é o lugar onde você quer habitar dentro desses estados que você já tem condições. Ele falou: eu vou continuar aqui. Enquanto tiver um sofredor aqui, eu vou continuar aqui. E a gente fala, se fosse eu, Vitor, ia falar: ó, fodam-se vocês, eu fui, tá? Vazei. Aliás, a piscina é só minha, não chega nem perto quando eu estiver na piscina, tá, gente? Por favor, tá? Eu tiro o óculos escuro e olho bem feio para poder dizer, ó, nem chega perto, tá? Para observar o nível de consciência. É, mas esse cara trabalha com psicologia transpessoal, porque é o que eu preciso. Ou acha que porque eu escrevi meia dúzia de livrinho, eu tô livre dessas coisas todas? Ah, me poupe, né, gente? Vamos cair na real. Vai, Rita. Ai, vou respirar. Vai, Rita. Eu não sei se é o momento de falar o que eu vou falar, mas enfim. Você falou do café, vou começar por isso. Tem um café em Gonçalves que eu não vou lembrar o nome do dono, mas ele é um precioso, assim. Você entra, o café é uma graça, é tudo colorido, tudo bem cuidado. Tem um violão que ele fala, se você toca, pode tocar, né? Ele cria um ambiente, assim, né? E muito aconchegante, né? Assim, para sentar, conversar, que tem a ver com o espírito de tomar café, né? De alguma maneira, né? E é muito pequeno o local, né? Não tem. E ele é aquele mineirinho que você não dá nada, sabe? E daí, se você conversar com ele é super amigo. Meus primos e tem uma amiga, meus primos têm casa lá, eles são super amigos. Mas ele não sabia que eu era prima do Jacques, né? Então, quando a primeira vez que eu fui. E daí, quando você fala do café, ele, assim, ele te apresenta o universo do café. Ele te leva onde ele prepara o blend do dia. Aí ele explica que ele viaja pelas fazendas de café, ele vai descobrindo esses cafés e ele vai experimentando esses cafés. E daí você chega lá, tem uma lozinha, porque tudo começa com isso. O que é esse blend do dia? Tá escrito, eu tirei foto, né, do dia lá. Arara, Bourbon, Catucaí, 2SL e Mundo Novo. Aí ele falou assim: ah, esses são os grãos que eu usei hoje, para o blend que eu estou servindo hoje. E ele ensaca esses blends, né?
Então, todo dia tem um blend, daí ele tem os saquinhos dos vários dias, né? Geralmente ele vende todos, porque ele falou, a pessoa experimenta e ela quer tomar de novo. E, então, eu vendo todos os cafés que eu preparo, os saquinhos, né? Mas é uma delícia, porque e assim, toda vez que você vai lá, você nunca vai repetir o seu café, porque ele vai alterando a porcentagem dessas composições, né? Então, é assim, e assim, é engraçado, porque ele recebe muita gente, né? Ah, vamos tomar um café, vai lá no... É Bira, ele chama, vai lá no Bira, e todo mundo vai no Bira tomar café. E ele, assim, as pessoas vão lá e ele tem uma bibliotecazinha com um monte de livros sobre café. E ele falou, eu ganhei todos, porque as pessoas vêm aqui e falam, nossa, eu tenho um livro sobre café, eu vou te dar. Né? E ele deixa à disposição de todo mundo, né? Que é essa coisa de estar na alma dele, né? E é um prazer de ouvir, sabe? Eu tenho vontade, assim, toda vez que me convidam, eu vou para lá, eu tenho vontade de ir no Bira e ouvir tudo de novo, pelo prazer Enfim. Eu tive uma experiência, eu não sei se eu posso falar de uma experiência Pode, pessoal, pode, assim. claro. Eu tô hipersensível, tá? Então, se eu chorar, é porque eu tô hipersensível. A minha mãe teve uma ferida no rosto, né? E, assim, a história física é essa. Teve 3 atendimentos de dermatologistas que fizeram erros médicos, né? E a ferida, que era muito pequena, se tornou enorme, né? Até assim, o próprio plano de saúde, em vez de marcar no cirurgião plástico, marcou no dermatologista de novo, mas daí acho que eu fiquei tão lívida no dia, e eles viram minha mãe, eu dando chocolate, que ela não tinha, falou, doutora, posso dar para ela, porque ela não comeu lanche, é a hora da janta. Acho que ela viu aquilo, ela falou assim, eu vou pedir para a cirurgiã plástica atender. Quando ela olhou o rosto da mãe, ela falou assim, o que é isso? É super urgente, essa cirurgia. E daí, e a história, assim, vou tentar ser mais curta. E daí ela falou assim, me deu os pré-operatórios, falou, quando que faz? Agora, sai daqui e vai fazer. Aí a gente foi lá fazer. Aí ficava dia 1º pronto, dia 6 a Prevent geralmente liga para a pessoa, marcando, porque eles têm uma rede interna de urgência. E nada acontecia. Aí eu liguei para lá. Não tem nenhuma cirurgia de urgência, não tem nenhum exame pré-operatório feito. E eu, assim, bem abaixo do bege, surtei, né? Como? E contei a história 300 vezes, e o cara se comporta. Eu falei assim, eu não vou me comportar nada, né? Aí, enfim, daí na 4ª ligação, quando eu falei assim, ó, então a próxima vocês vão falar com o advogado. Não, assim, daí me ligaram às 8h30, falei, não, a gente contatou os médicos, houve um não sei o quê, porque não funciona, né? Saiu do ser humano, entrou para a máquina, ali não funciona. Já entendi isso. Bom, nesse dia eu fiquei doente, inclusive, né? Assim, eu tive foi um refluxo violento e sei lá, deu alguma cricocó interna, que ficou até o dia da minha mãe fazer a cirurgia. Aí marcaram a cirurgia. Aí minha mãe foi para a cirurgia. Aí a doutora falou, a gente não pode operar, porque tá tão profunda, aqui, né, na bochecha. Ela falou, ele tá com 2,5 cm de diâmetro, 2 centímetros de profundidade, vai perfurar a bochecha, então tem que ser anestesia geral. E ela falou, como é que não tem curativo essa ferida? Eu falei, mandaram não passar nada. Quer dizer, 2 mandaram, piorou muito, enfim. E como a última que atendeu achou que a cirurgia ia ser rápida, né? E daí ela passou um curativo para fazer que não pode deixar. Enfim. Aí minha mãe pegou pneumonia. Aí faz o tratamento, espera 1 mês, né? E eu, num desespero, porque eu falei, eu que fiz o erro, eu que não falei para as médicas, eu não tenho consciência, né? Enfim. E eu naquele desespero, né? Vai ter que remarcar agora. E daí os médicos precisou passar, porque era anestesia geral. Ah, mas não, a gente não recomenda a cirurgia, porque minha mãe não tem nada. Imagina, ela só tem desgaste da idade. Então, o coração está com desgaste da idade e o pulmão está com desgaste da idade, que é o que os médicos falaram, então eu acredito, porque eu não entendo nada, né? E eles falaram, por isso ela não pode receber anestesia geral.
E minha mãe ouvindo tudo como se ela fosse uma idiota ali, né? Eles não sabem, né? Porque ela faz uma cena que eles acham que ela não está entendendo nada, né? E daí eu fiquei com uma super angústia, né? Porque eu falei, eu que atrasei de levar minha mãe para ver a ferida, né? Por que eu não vi isso antes? Por que eu não briguei, né? E fiquei numa angústia profunda. Aí eu recebi o seguinte recado: a sabedoria da natureza escolhe os caminhos para que se viva aquilo que tem que ser vivido. Eu falei, legal, um dia eu entendo isso, gente. Um dia eu absorvo isso. Não, aí tudo bem. Minha mãe ia ser operada, eu falei, bom, tô levando minha mãe para Batedouro, né? Porque tudo bem, ela é forte, é tudo, mas não sei, né, o que vai acontecer. Porque eu já vivi tantas vezes a morte da minha mãe, acho que quando ela morreu, eu não vou nem, falei, nossa, vou achar que é mentira, o corpo físico, né? Porque tem uma instância que já morreu, né? Enfim. Aí fez a cirurgia. E eu desesperada, então ela vai ficar na UTI, né? Não, mas a gente vai ver depois da cirurgia. Não, mas tem não sei o quê, né? Aí quem fez a cirurgia foi a médica que falou que era para ser urgente, né? E minha mãe, de repente, não, e daí, para você imaginar o que aprendizado foi. De manhã eu chego para pegar ela na clínica, jejum a partir das 2 horas da manhã, né? Ela estava comendo uma banana. Aí a gente foi para o hospital, ficou 8 horas esperando o jejum, e ela ficou conhecida a mulher da banana, né? Ah, ela é a da banana? Eu falei, é a da banana, porque ela não queria operar, né? O Deco, quebrei o pau lá na casa, e ela falou, ela foi, quando a enfermeira se distraiu, ela foi para o refeitório. A Maria, que é a cozinheira, ofereceu o café da manhã, porque entrou no refeitório, vai tomar. Aí ela ficou quietinha, daí quando o assistente distraiu de novo, ela enfiou a banana na boca, porque de burra ela não tem nada, ela não queria ir para a cirurgia, né? Ela não queria ter anestesia geral, provavelmente. Aí subiu para fazer a cirurgia às 4 horas da tarde, 6h30, ela voltou lá para o negócio dia lá, né? Para o quarto dia. Eu falei, gente, mas ela não foi para UTI? O que aconteceu? O cara virou para mim e falou assim, não, a cirurgia foi muito tranquila. Eu falei, como foi tranquila? Né? Eles não fizeram um enxerto, né? Então ela vai ficar com um buraco e tal. Mas foi anestesia local. Porque por um motivo qualquer, tudo bem, a gente ficou 8 horas escutando aquelas músicas de cura física, metal, emocional. Eu pus isso, porque eu achei que era para ficar tranquilo. A minha mãe nunca ficou tanto tempo na vida dela deitada, e muito menos dormindo. Então, ali não sei se aconteceu alguma coisa, porque não precisou, não perfurou, tava mais rasa do que deveria estar. Quer dizer, então, aí você olha tudo isso e fala que foi um grande aprendizado, né? E eu estava lendo o texto, eu até fiquei pensando, nossa, eu já li Bubon, né? A minha dissertação de mestrado, ela se pauta na física quântica para entender como é que o artista lá do concretismo constrói novas relações espaço-temporais a partir dos elementos da composição, e daí só a física dava conta disso. Mas eu passei para uma prima que é física, né, para saber se eu não estava falando besteira. Né? Enfim, tive né? Mas, enfim. Aí eu pensei, nossa, como a ciência é complicada, né, me deu. Que termos mais difíceis, né? Que termos que são, assim, para um leigo, como é que um leigo vai entender isso, né? E porque é muito complexo, embora eu falo assim, acho que às vezes tem termos que são utilizados que eles são cunhados, talvez por quem teve a experiência, e daí não tinha outro termo para dar, não sei esse, ele juntou Lé com Cré, um monte de pedaços, construiu uma palavra nova. E a gente fica repetindo sem ter substância para essa palavra efetiva, né? E eu pensei muito sobre isso durante a leitura, né? E eu falo assim, a arte, eu vou puxar, não estou puxando sardinha para o meu lado, né? Mas é assim, a gente chama de campo do sensível, né? Que é um campo que eu não sei explicar direito o que é, porque ele é impalpável,
né? Nem todo artista acessa, o Osho fala muito sobre isso, né? Que tem artista que vomita o que tem dentro, e tem artista que acessa esse campo, que ele é só um mediador, né? Ele constrói lá com a consciência dele, mas ele é só um mediador, né? E que esse campo do sensível é um campo da percepção humana que não está nos elementos, mas está na relação dos elementos. Então, que é esse lugar, assim, eu pego esse copo e bebo água, mas eu não sei efetivamente o que acontece, né? Desde que eu pego o copo e devolvo ele vazio. Você fala, não, você levou na boca, engoliu a água, ele ficou vazio. E na arte é mais assim, você pega um papel qualquer, né? Que é o que a Mirka de Castro faz, né? Um papel qualquer, né? Aí, o que a Mirka de Castro faz? Ele dobra isso e se torna uma escultura, uma outra forma, né? Mas se você soltar essa escultura, voltar, ela volta a ser o quadrado. E quando ele dobra, quando ele recorta esse quadrado, né? E quando ele desconstrói, volta o mesmo quadrado. Então, mas embora ele seja o quadrado, ele tem marcado nele, às vezes fisicamente, quando é corte, quando é uma dor efetiva, tudo o que ele sofreu como ação. Então, ele não é mais o quadrado original, ele nunca mais vai voltar a ser esse quadrado original, né? Então, não adianta eu querer falar, ele é um quadrado, porque ele já deixou de ser há muito tempo, né? E que é essa construção desse lugar do sensível, né? Para você começar a perceber, por isso que história da arte, essas coisas, é para você começar a perceber como a humanidade foi construindo, né? Ampliando a sua percepção, né? E como ela conseguiu materializar através de objetos, que seja dança, cinema, teatro, enfim. Eu posso ler um texto que eu recebi por inspiração? Sim, claro. E que até tem uma palavra que eu nem sabia o direito que era, mas depois eu procurei. Assim, o movimento deve ser feito. É preciso sair do centro, ultrapassar todos os obstáculos, a rede de resistência, para entrar no fluxo da vida. O fluxo da vida, não, o fluxo que vibra para o céu e para as profundezas da terra, sempre passando pelo centro. E cada passagem vai purificando o campo. Purifique, deixe o sol brilhar, para ampliar tua visão para as camadas além das que já vê. A visão é ilecoidal e múltipla, tudo ao mesmo tempo no aqui e agora. Pequenos núcleos de densidade que se desenvolvem rapidamente, desde que não haja retenção ou apego. Não perca o fluxo, desobstrua o centro, né? E helicoidal quer dizer assim, ó, disse do movimento de um sólido que gira em torno de um eixo e se desloca ao longo desse mesmo eixo, né? Aí, quando a gente pensa nesse estado espiritual, né, que é o eixo onde a gente se desloca, né? Achei interessante, não sei, achei profundo isso, e para mim ficou muito assim, você vai ter sempre os desafios, né? Mas é o que você falou lá na frente da questão de você estar em Fortaleza, já ter voltado, continuar lá, né? Que é essa questão do que você tem que fazer passar por ele, né? Não botar na mochila, né? Quer dizer, enfim. Mas eu queria falar, na verdade, do Bira do Café, porque essa coisa da paixão pelo que se faz, né? Se você perguntar para ele, talvez, as coisas mais esdrúxulas da academia que estão falando sobre café, ele não vai saber falar. Mas ele vai falar, esse café veio de um solo ácido, esse veio de um solo menos ácido, pela experiência, né? Ele tem a teoria, ele estuda, ele lê bastante, mas o que vibra nele é o contato direto, é ele provar esse grão, ele sentir qual que é o blend, se ele é frutado, se ele é amendoado, se ele é não sei o que, e construir um paladar, uma experiência para o paladar que vai, né? Eu fiquei pensando nessa culinária que tudo mede, né? Tudo pesado, tudo preciso, porque ela nunca pode dar errado,
né? E eu falo, a gente perde o que é próprio humano, né? Que eu falo assim, eu posso repetir o mesmo desenho 20 mil vezes. Se eu não usar nenhum instrumento, nenhuma tecnologia fora do meu corpo, que faça com que eu reproduza esse desenho ipsis litteris, eu nunca vou ter 10 desenhos iguais. Eu vou ter 10 desenhos parecidos. Porque a mão humana não tem essa capacidade, porque ela é criativa por natureza, né? Porque a cada segundo o nosso pensamento está diferente. Então, eu traço, a não ser que eu use régua e medições, né? Quer dizer, que são coisas que estão fora do meu corpo, que foram criadas porque eu queria esse domínio, né? Que é interessante que eu falo que eu gosto de ler livros que a academia, né? Refuta. Então, tem um do Domênico de Masi, que o ócio criativo, né? E ele lá fala uma coisa interessante, né? Porque a gente saiu da natureza, né? Que dominava a gente, né? Então ele fala que a gente saiu dessa natureza cíclica, né? E que foi para a linha reta, que foi essa construção de Descartes, que foi lógica, racional, para que a gente entendesse melhor todos os elementos que compõem essa enorme diversidade, né? E daí ele fala que o pós-moderno é o retorno à linha curva, que é o universo curvo lá que eu esqueci o nome do cara, do cientista, né, do matemático, que é a linha curva, né, e a linha curva do Niemeyer, né, que ele fala. E o que é mais genial, que eu acho dessa imagem, é que essa linha curva, essa retomada da linha curva, a gente sabe que ela é infinitos segmentos de retas. Então, a gente não tem perda dos estados anteriores. Mas, a partir dos estados anteriores, a gente constrói novas realidades. Enfim. Perfeitíssimo. A gente pode brincar com uma coisa significativa que é assim: o fato de eu poder ter transposto um estado de consciência para outro, eu perdi o limite daquele? Não. Eu perdi as experiências daquele anterior com base nisso que você, Rita, acabou de dizer. Não, claro que não. Né? É assim, eu levo acoplado ao meu processo. Então, assim, quando a gente brinca com a história, o que que a minha criança gostava de fazer quando eu era pequenininho lá em Barbacena? Vamos brincar assim, né? Quer dizer, mentira, porque eu nem vivi em Barbacena, tá? Mas brincadeira, tá? Então, assim, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, o que que a minha criança gostava de fazer? Ah, brincar de escolinha, brincar de boneca, brincar de médico, brincar de invenção, brincar de pular corda, de se jogar da árvore, fosse lá o que for. Tudo bem? Então, se a gente pensar, quando eu faço a conexão com isso, eu estou resgatando os aspectos do chamamento da vocação através do arquétipo da criança interior. E por que criança, carinhosamente falando? Porque ela está livre, é o estado pueril, né? É no sentido inocente, mas não com um tom pejorativo, no sentido de pureza. Né? Não significa que ela não tenha características máculas a serem trabalhadas, não é disso que eu estou falando. Mas tem menos domínio da plasticidade dessa coisa que senta direito, não pode assim, faz de tal jeito, olha, presta atenção no olhar, tal, que a gente vai, aspas, porque eu não concordo que isso seja educação, tudo bem? É uma, como se fala, uma opressão do sistema, mas tentando colocar o indivíduo adequado ou conformado na sociedade. Tudo bem? Mas a gente pensar, se eu esquecer o que essa verdadeira essência quer, de onde eu tenho que partir? De um lugar vazio, de um limbo, do nada, que não pode ser. Porque com certeza tudo que eu vou construir em cima dessa areia movediça vai se ruir. Não tem outra possibilidade de poder estar concreta. O X da questão é aquilo que você falou da história do seu amigo lá no café. Tudo bem? Então, lá em Barbacena, né? Então, brincando com uma característica que é assim, ali perto, mas brincando com uma característica que é assim, tá na essência, tá no chamado, tá na alma.
Se eu vou lidar com arte, eu detesto isso, é óbvio que já está fadado a ter tempo de começo, meio e fim. Se eu vou cozinhar isso, não está no meu chamado, na minha essência, é óbvio que está fadado a poder terminar. Claro que um monte de habilidades a gente pode desenvolver com o passar do tempo, mesmo que eu não gostava lá atrás e que eu aprendi algumas coisas que me fizeram me aproximar dela e até gostar, me apaixonar. Então, isso também é um processo de crescimento e de conquista. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que vir pronto nas coisas, que o próprio chamado, que o próprio chamamento, ele já tem que estar pronto. Vamos lembrar o que a Lori nos trouxe para a gente poder refletir lá com a história do Otsu, da carta? Calma, né, gente? Né? Ou mesmo do outro texto que ela estava fazendo a leitura, pensando nessa possibilidade. A gente vem vindo num processo onde nós vamos destravando aquilo que, de uma certa forma, é só num nível egóico, para poder passar para a questão essencial e espiritual. A gente ama, ama. Como os avatares? Ainda não. Mas a gente vai chegar lá. Por quê? Porque no dia a dia a gente vai treinando. Então, se nós pararmos e prestarmos atenção nessas verdades absolutas, nessas habilidades que são absolutas porque são inerentes a todas as essências, não é a minha que sou italiano, da sua que é japonesa, da sua que é astro-húngara, da sua que é alemã. Não, 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 não. É genuína de todas as essências. Essa amorosidade, essa questão da fé, essa questão da esperança, as verdades nobres, né? Se a gente pensar nesse sentido. Isso faz parte de todos nós, está na essência, está na consciência. Então, eu, dentro da cultura, dos estudos, dos aspectos onde eu estou inserido nesse momento, eu vou aprender a destravar dessa maneira. Você, dentro da cultura, dos aspectos, da estrutura onde você está inserida nesse momento, você vai aprender a destravar do seu jeito. Até a gente podia fazer uma brincadeira. Eu não quero citar e não quero que vocês citem para não dar problema, tudo bem? Mas há uma lanchonete que toda vez que a gente vai lá e pede aquele lanche, tudo bem? É sempre o mesmo gosto. Só que a dúvida é o seguinte, ó, será que o gosto que eu sempre sinto é o mesmo gosto que você sempre sente? Não. Por quê? Porque somos individualidades. Por mais que aqueles componentes são feitos daquela maneira, carinhosamente falando, e tem um objetivo, e eles estão certos porque o objetivo deles, eles são fiéis àquilo e estão seguindo a proposta, então está tudo certo. Mas será que o indivíduo que vai lá e que come aquilo, que eu comendo aquilo, é o mesmo jeito que eu vou sentir que você, Rita, sente, que você, Massaco, sente, que você, Maria Silvia, sente? Jamais. Porque tem o momento, tem as histórias, tem a verdade, tem as variáveis, tem aquilo que a gente esteja vivenciando nesse momento. Vamos fazer uma pausa, gente? Vamos? Um pouquinho, vamos? Tudo bem? Pode ser assim, tá? Eu estou olhando aqui no relógio, são quase 5:30 da tarde, é isso mesmo? Deixa eu ver. Nossa, 5 e 5:26. 25. 5 e 25. 5:25, tá? Vamos fazer uns 20 minutinhos para a gente poder fazer uma pausa, a gente volta já, tá bom? Aí para a gente poder fechar essa parte toda, pode ser? Pode. Tá bom. Então, não, eu vou desabilitar o gravador, tudo bem? Assim, não desliguem o sistema, né? Quem quiser fechar